Pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento dessa nacional, mas é indiscutível a necessidade da gente abordar assuntos que aconteceram na nacional, coisas polêmicas, coisas que não são polêmicas, sobre organização, julgamento, etc. E estou aqui com nada mais com meu amigo Caio, que acompanhou a exposição, às vezes até mais detalhadamente que eu, né? Porque você ficou mais atento aos resultados. E às vezes eu tinha que ir lá para baixo, montando alguns animais das minhas consultorias, alguns animais que estavam meio doloridos, outros animais que precisavam de um ajuste final. Acaba que eu perdia algumas partes importantes, né? Uma boa noite a todos. Pode dar seu boa noite e vamos começar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, pela primeira vez no programa Na Pista com Fernandinho Melo Viana. Nós vamos falar aqui um pouco hoje da Nacional. Queria, primeiramente, cumprimentar a doutora Cristiana Gutierrez e todo o corpo técnico, todo o corpo da diretoria, pela Nacional, que foi um sucesso, né, Nando? Foi um sucesso em todas as partes para mim. Eu realmente me encantou ir à Nacional e ver a organização, a limpeza, a estrutura que foi montada, o tratamento, as pessoas que estavam lá, seja ela o tratador, seja o peão, seja o visitante, o criador, os animais que são a peça fundamental, né, da nossa festa. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Mas vamos conversar então com essa organização. Aquela passarela da fama, eu achei espetáculo. A pessoa que bolou aquilo lá, né? Eu já entrei lá, o primeiro animal que está na passarela da fama, fui eu que montei com ele na Nacional. Eu tenho até vergonha de falar a data, 1990. Eu levei o Jambo do Tinguá e o Lince HO. Um foi campeão dos campeões, o outro reservado. Eu fiz uma dobradinha, mas só que naquela época o nível era bem mais baixo, né? Para quem não sabe, o concurso de marcha não era obrigatório, ele era separado. A parte de avaliação da marcha, Caio, o juiz não montava. Eram uns 10 minutinhos só, o juiz nem montava, a morfologia que valia muito. Aí jogava a morfologia, aquela marchinha sem o juiz montar e já dava o campeão da exposição. Para você participar do concurso de marcha, tinha que inscrever o cavalo, tinha uma prova separada na época, eu lembro que era só cavalo jovem, adulto e sênior. Eu levei o jovem e o adulto. Né? Uns 30 animais, 35, ou seja, o total, não tinha picada, né? O total de batida no concurso de marcha devia dar uns 90 animais, 95, né? Que tinha um crivo do concurso de marcha. E de lá para cá eu fui percorrendo aquela passarela da fama, né? E eu fui relembrando animais que eu já treinei, animais que eu julguei, né, como árbitro, até chegar nos dias de hoje. E com certeza absoluta, cada vez fica mais difícil subir nesse pódio, né, Caio? Nossa, cada ano que passa, a qualidade e o nível dos animais, a gente tem que cumprimentar e acreditar na genética que vem forte hoje. A gente viu aí, nós vamos comentar de animais que foram campeões dos campeões, mostrando que a fruta não cai longe do pé, não. Né? É verdade. Temos que acreditar em genética, sim. Né? É lógico que hoje o trabalho é fundamental, a mão de obra hoje é muito importante. Hoje o acesso a certos aparelhos e outras coisas mais, até por mão de obra de terceiros, que ajudam o animal a ter um resultado final top, né, dentro de pista, nos animais de pista, mas realmente a genética conta muito. Não, eu acho que a tropa evoluiu demais, isso todo mundo sabe, né? Batida, picada é mais nova, mas a picada também está dando uma impulsão maior. A gente fica vendo que teve uma evolução maior, porque também é mais novo, né? A batida já vem essa pelícia de mais tempo. Mas o que eu vejo é um aumento muito gradativo, significante da qualidade dos animais e, às vezes, algumas coisinhas que eu acho que, às vezes, até pioram um pouco ao longo dessa seleção. Assim, o resultado é muito positivo. Mas, por exemplo, a qualidade de aprumos, eu acho que principalmente a integridade física dos animais não é boa igual antigamente. Os animais que eu trabalhava antigamente aguentavam muito mais esforço. A gente trabalha hoje com animais mais frágeis. Isso é um sinal que eu vi em relação à evolução da raça. A qualidade dos aprumos de anteriores, que já está sendo
exigido, eu já vi que está sendo muito exigido nos julgamentos agora, com essa avaliação dos aprumos, eu já vi vários animais ali que não ganharam por causa de considerações de aprumos no resultado final do concurso de marcha. Então, há uma preocupação com os aprumos, ficou nítida nessa nacional, em relação ao julgamento, vocês podem reparar, mas exatamente porque a associação, na parte técnica, está tentando ajustar algumas coisas que está saindo, às vezes, fora da mão, em termos da evolução técnica. Em relação aos peões, Caio, eu acho que melhoraram muito, se a gente comparar 1990 lá na Passarela da Fama, quando eu montei para cá, mas o número, a qualidade de peões de primeira prateleira, né, não acompanha a quantidade de número de animais que cresce. Então, uma raça, eu tenho até assim medo, sabe, que entra 100 a 150 criadores por mês. Então, se a gente pensar isso durante um ano, vai dar 1.000 e tantos, né, criadores. Como é que você vai formar 1.000 e tantos peões por ano, né? Então, é um crescimento muito grande dos criadores que entram e a gente não tem condição nenhuma na estrutura que a gente tem hoje na associação de qualificar esses peões do jeito que a gente queria, né? Então, na minha opinião, Caio, ainda tem uma limitação muito grande, uma elitização da mão de obra. Muitas vezes a pessoa tem aquela genética que você citou, de qualidade, né, que nós vamos ter que citar aqui, mas não consegue tirar o potencial dos cavalos ali quando chega no nacional. Não sei se você concorda. Concordo, sim. Para quem não me conhece, que está assistindo o programa, com 15 anos de idade, na fazenda do meu avô, que também chamava Caio Franco, que foi veterinário, foi chefe do departamento de produção animal, chefe da gameleira, muito amigo do Dr. Flávio Gutierrez, e por coincidência, eu com 15 anos comecei a criar alguma coisa, né? O pessoal todo antigo, Guvero, Irê, essa turma toda que eram os amigos do meu avô, Zé Maurício Figueiredo, né? E por aí vai, Otto, encontrei até o Irê na Nacional. O Otto, eu dava aula de equitação de piso mural para a família dele, lá em Esmeraldas. Pois é. E eu venho acompanhando, ano que vem eu faço 50 anos, são 35 anos acompanhando, mas que eu comecei a me dedicar e praticamente especializar a ser um prestador de serviço da raça, foi em 2010, quando eu tive a oportunidade de uma égua que eu adquiri do Yuri, que chamava Quadrilha do Yuri, foi vendida por Asas Morto Sol Nascente, onde eu fiz um projeto junto com o Fernando do Asas Morto Sol Nascente, e que tinha o teorema, onde eu pisei na calçada da Fama, fiz questão, primeiro dia que eu entrei na Nacional, pisei lá no título do Teorema da Morada Nova, marquei a doutora, marquei o Flavinho, porque ali a minha história realmente começou na raça. Mas muita gente não sabe, Caio, que o Teorema da Morada Nova foi amassado lá no Sol Nascente. Você lembra quando você me contratou? Nós fomos lá, fizemos toda a iniciação. Se não me engano, ele foi para Morada Nova assim, uns 2 meses antes da Nacional. Ele chegou para Morada Nova, você em lembra? dezembro eu mandei ele para lá. Em janeiro ele começou a ser realmente amansado, trabalhado pelo Gersinho, que hoje está no fórum, no Morada Nova, e começou a carreira de ascensão de Eu lembro como se fosse hoje, nós montamos nele lá no Sol Nascente, você não lembra? Isso. A gente domando ele, primeiro de focinheiro, depois com o bridão, falei, nossa, cara, esse cavalo aqui está muito macio. E como vem a evolução de lá para cá dos animais, né? Você vê os filhos, hoje já tem, né, filhos, netos dele aí, subindo rampa, né? Já comentando sobre algumas éguas da Nacional, a Perfeição Terra Brava, vamos falar bastante dela, né? Eu conheço bem ela, teve uma época que eu dava consultoria lá, comecei a mexer muito na equitação juntamente com o Dindo. O Dindo teve uma formação comigo muito tempo e eu posso contar um pouco de história dela. A genética dela vem uma genética assim, de primeiríssima, nós vamos comentar. Agora, eu fiquei muito impressionado, porque às vezes a gente foca só naquela égua que está mais falada, né? A que está mais famosa. Ano passado já foi aquela sensação, aquela frustração que ela não foi campeã dos campeões, entrou com uma torcida terrível. E às vezes quem é técnico, né, você tem uma visão mais crítica. E eu achei também aquela égua reservada do Cristal, que eu não conheço, nunca montei. Fenomenal aquela égua. Ela tem marcha reunida, tem média, tem longa. Não deve ter sido tão fácil o julgamento igual o pessoal viu, não. Porque aquela égua, apesar de nova, ela fez uma apresentação impecável. Não sei se você viu a apresentação toda. Eu, quando ela ganhou na categoria, eu cheguei pro Pinheirinho,
e para o Pedro Venâncio, na hora de subir na rampa, falei, essa égua vai incomodar a gente no grande lá, podem acreditar, porque realmente é o que a gente gosta de ver, um animal com a mão discreta, né, com amplitude muito boa e um selão, pelo que me falaram, quem montou, e uma égua realmente que estava encantando. Eu fiquei impressionado com a reunida dela, uma égua nova daquela, ela praticamente marcha parado, né? Você vê a estabilidade dela e a qualificação dos movimentos na marcha reunida, que eu olho muito isso. A marcha reunida, média e a longa, né? Que a gente chama do leque, né? Do movimento. O animal tem uma reunião muito boa, que às vezes não tem, e na hora que alonga, o compatível, né? Ou seja, uma sanfona que fecha, uma sanfona que abre, né? Com movimentos diferenciados do mesmo andamento, da modalidade, que tem gente que acha que o animal só tem que andar numa velocidade só, né? E quando você tem um animal sanfonado, né? Vamos falar assim, que reúne, fecha a sanfona e alonga igual ela, com a mesma qualidade, para uma égua nova isso é muito difícil. Sim. E sobre a genética dela, a gente comentou aqui, né? A genética dessa égua que foi reservada. Você vê, a perfeição é Lotus direto, né? Isso. Com a Arábia do Quociente. Com a Arábia do Quociente. Que era um eguaço, não sei se você teve... Puxa o Fabacho Estanho lá atrás, né? E essa Arábia do Quociente, será que tem 53? Eu não sei, ela tem que ver porque o criatório Quociente, a base dele era Fabacho Estanho com animal 53. Então nós temos que ver, né? Às vezes não. Mas do Estanho eu tenho certeza. E a rainha, que foi a reservada campeã das campeãs, ela é neta, porque ela é filha do Fabacho Ocaté, que é Lotus. Então, uma Lotus direto, filha, e a outra neta foi a reservada campeã das campeãs. A mãe da essa PVB é do Teorema. A mãe é a Moenda Cristal PVB. Filho do Teorema, da Morada Nova. Da Morada Nova. Eles me falaram, o Eduardo me falou lá, é do Teorema com aquela urtiga do Porto Palmeira. Mas olha para você ver, olha essa égua PVB, olha só que é só marcha em cima de marcha. Tem Lotus da Catimba que nós podemos, que tem Floresta das Amoras, campeãs, Lotus da Catimba e a égua do aeroporto, que era minha. Sim. Que era minha da Cristiana, né? Que o Lotus da Catimba, o pai, o Leandro, é filho da Floresta das Amoras, que foi campeãs comigo julgando, né? E a famosa do aeroporto, né? Que também tem na perfeição. Então, olha bem, o Urtiga do Porto Palmeira do Maurício Odebrecht é top. O Teorema tem Onda Dourada SM, que é top, né? Então tem Urtiga do Porto Palmeira, né? Tem Onda Dourada SM, tem Sapoti do Aeroporto e tem Floresta das Amoras, cara. 4 éguas, bases, né? Nessa cristal PVB. E na perfeição nem se fala em termos de genética. Então tem que acreditar em genética, né? Tem que acreditar. Você não acredita na e o Eduardo Campos, nosso amigo, né? Uhum. A gente tem que mais que amigo, né? Eu comecei a dar aula para ele quando ele era pequenininho de equitação e hoje, para quem não sabe, ele é meu sócio lá no loteamento do CTE Melo Viana, na beira do aeroporto. Então nós temos uma ligação, o tio dele, o Regis Campos, é meu amigo demais, Dedé, o irmão dele, né? Então nós temos ali uma ligação familiar muito grande. E isso para ele eu acho que foi muito bom, né? Eu quero falar que assim, o Dudu é um cara visionário que está empreendendo no agro, no Nelore, no café, na marcha picada, na marcha batida. Ele teve uma grande perda do Everest Passatempo, que era um fenômeno no cavalo, né? E agora a perfeição, que o ano passado, infelizmente, pisou o pé na mão, sangrou, né? No Campeão dos Campeões, e esse ano veio a se consagrar, mérito do Dindo, quero mandar um abraço para ele. Sim. Um menino muito esforçado que está lá, que veio do Nordeste, mais monta picada e batida, esforçado, né? É focado, né? Monta picada e batida, por isso o Eduardo pegou ele. Da veterinária Tainara, que saiu do Serra Bela e foi para lá para ser gerente e veterinária, para dar esse suporte para a égua também chegar no seu melhor até a nacional. Então, é uma junção de pessoas, né? Uma equipe que fez esse resultado acontecer. Certíssimo. Então nós vamos para o comercial, mas antes do comercial, né, o Eduardo aí que está na minha frente, ó, a revista dele, que espetáculo, olha, melhor do Brasil, a mais bem feita. E na página aqui nós temos nosso programa, você caprichou para mim, né?
já botou logo nas primeiras páginas aqui, ó, o CTR Melo Viana, com nossos cursos e principalmente o programa, que agora vai ter algumas novidades, mas eu vou falar depois do comercial. Vamos lá? Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. O Grupo Raça nasceu da paixão e expertise de amigos dedicados ao agronegócio, com vasta experiência em vendas de animais, leilões especializados, consultoria técnica e assessoria para criadores. Nossa missão é unir nossas habilidades para oferecer um atendimento excepcional aos clientes dos mais diversos setores do agronegócio, com foco especial na comercialização de animais e no fomento de raças de equinos e bovinos de elite. Venha fazer parte dessa experiência. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Pois é, continuando dos resultados, nós temos, não tem como a gente não falar do Neon, né? Noturno da Diesel, que na minha opinião técnica é um cavalo que uniu as duas coisas que os juízes hoje mais preocupam. Dissociação, indiscutivelmente, ele é um cavalo muito dissociado, talvez dos mais dissociados que estavam naqueles 13, né? São 13 animais, com qualidade de movimento. O cavalo tem os movimentos semicirculares, tanto de mão, muito coordenado, como de pé, sem exagero, né? Muito bons aprumos. Então ele somou todos os itens que, no caso, eu acho que hoje os árbitros mais pretendem, né? Um cavalo aprumado, né? Um cavalo que tem início e final de prova muito bom, deve ser extremamente cômodo, apesar de eu não ser montado, mas você vê que um cavalo que pisa no chão com suavidade, né? Que tem pouco atrito, você vê por um jeito que o cavaleiro e os árbitros montando, que ele não transmite atrito para o cavaleiro, deve ter uma comodidade ímpar. Em relação ao pedigree dele, você já sabe? Você tem alguma mais informação? A parte genética dele? Ele é de vários donos, né? Ele era do seu Luiz, Aras da Diesel, né? Parabenizar ele pelo cavalo que ele fez. Ele é um cara que cria com critério dentro da sua genética poucos animais, mas é um cara que sempre se destaca com um animal ou outro todo ano, caindo em mão de grandes aras aí, como foi vendido na época para o Aras Ava, o ano passado. Ele se destacou na Herdeiros da raça e a Ava comprou, e aí ele foi para Nacional. O ano passado eu dava ele realmente mais unânime no campeão dos campeões. Esse ano
assim, Qual que você estava? Eu já estava mais avaliando outros animais. O reservado campeão, eu gostei dele desde a categoria, né? Que ele ganhou daquele cavalo Muralha de Pedra. Eu acho que foi um dos únicos que acertou o bolão, né? Naquela mesma categoria, eu fiz uma aposta política, já considerando os campeonatos que o Muralha de Pedra já tinham ganhado, e tinha uma avaliação como se fosse o meu julgamento. Nessa categoria, em primeiro prêmio, foi um animal da minha consultoria, do Sagrado Coração, né, que é o Malbec, que ele veio e só trouxe ele na minha consultoria. Nós íamos trazer 4 animais, acabou que só trouxemos ele. Fez uma apresentação maravilhosa. Eu achei que ele arrochou muito aquele cavalo Muralha de Pedra, principalmente por causa do estilo, né, mais próximo do primeiro. E aquele cavalo que ganhou, você pode falar mais dele, eu gostei dele no começo do campeonato. Quando eu falei nele, o pessoal, mas esse cavalo não tem nome, esse cavalo dificilmente fica entre os 7. Ele é um cavalo que eu acho que o pessoal falando lá, a peãozada todo perto de mim, esse cavalo não tem assim campeonatos expressivos. Eu falei, pois então vai ter agora, nessa nacional, porque ele está andando muito. Mas aí é raro, porque onde ele foi esse ano, ele foi campeão dos campeões. Ele Qual que é a genética dele, você sabe? A genética dele eu não me recordo direito, não. Ele é o Eclipse Surreal. Como eu estou lá com o Matheus do Recanto da Fé desde o começo, acompanho desde a época que o Orgulho Cantagalo foi para lá. Eu sou muito amigo, parceiro. E desde que o boy saiu do Muralha de Pedra e foi para o Recanto da Fé, ele começou a trabalhar esse cavalo com pouco tempo. Ele conseguiu chegar nesse resultado. E ele que montava o Ocane. Olha para você ver que situação. Então, para ele foi uma superação, porque além dele ter saído de cima de um cavalo que ele apostava muito, inclusive indicou para o Recanto da Fé usar a genética do cavalo lá nas éguas filhas do milionário da origem, ele nunca desacreditou do cavalo, para o cavalo chegar no mais alto nível, onde ele podia chegar no topo da Nacional. Então, olha que coincidente, não é para botar pimenta, não. Mas o que montava no cavalo, no Ocane, Muralha de Pedra, foi para o outro cavalo e ganhou com o outro. E ganhou em cima dele na categoria. Então, vocês veem como que a pecinha lá em cima faz diferença, né? Imagina no universo que a gente tem, eu acredito que cavaleiros de primeira prateleira não deve ser nem 5% dos cavaleiros que necessitam na raça, num nível de nacional. Então, como é que é a defasagem de mão de obra? Ou seja, quem não investe em mão de obra, só em genética também, desculpa a palavra, mas está liquidado. Porque quem tira o potencial dos animais que são produzidos com a genética, o cruzamento fenômeno, que hoje todo mundo tem condição de fazer, é o cavaleiro, o treinador, etc. Né? Então, não que o cavaleiro que montou lá no Muralha de Pedra seja ruim, mas você vê a coincidência, um cara que está mais ajustado no cavalo, né, muda, vai para o outro cavalo, né, se ajusta bem, se adapta bem, né? E, Fernandinho, quem sou eu para ditar a regra, né? Mas assim, eu fiz até uma declaração no outro dia seguinte no meu grupo, porque foram 2 cavalos que surpreenderam. Foi o fator vai e vem dos amigos nossos lá de Santa Maria de Itabira, do Ederson, pessoal. Eu vi um vídeo que ele fez. Então, assim, foi outro cavalo, ganhou em cima de um cavalo favorito também. Que é o não que eu acredito em favorito, que é do filho do Yuri. Eu acredito que um animal faz uma campanha e chega com um nome na Nacional. Mas todos que chegam lá têm chance de serem campeões. Na hora, no momento, é o que vai decidir. O animal, como que ele vai estar, o peão, como que vai montar os juízes que vão avaliar. Então, aquelas 2 horas, 2 horas e meia de concurso é que vão decidir o resultado final. E eu acho que todo mundo concordou com os resultados da Nacional esse ano, né? Independente de terem notas diferentes dos juízes, se tira maior da menor e fica justo o resultado. Se for para todos os juízes dar nota igual, para que julgar indicente? Bota só um juiz julgando, não é verdade? É verdade. O pessoal tem que entender que já tem as notas dos juízes separadas exatamente para ver a opinião de um e outro ao longo da prova, né? Então, se der todo mundo igual, não precisa de 5 juízes, pode julgar um só. Então isso aí é tranquilo, é só quem não quer entender. Nós temos que salientar também o campeonato da raça, né? Que foi mais uma vez um animal do conforto, que andou muito bem na categoria. Foi primeiro na categoria funcional, do Kill montado. Você vê a importância de um cavaleiro, né, consagrado, mais uma vez.
E também da campeã da raça, você me falou, foi uma Três Corações foi que eu não assisti. Galícia, filha do Atributo. E a tropa Três Corações também muito bem equitada, dessa vez, bem treinada, né? E bem consagrada ao longo dessa... Temos que dar parabéns para o Ronaldo, tanto o Yuri, que foi o melhor criador, né? Que é um cara que cria em cima da sua base, Isso. que faz animais em cima da sua base, sabe muito bem utilizar os seus animais, mesmo às vezes colocando um animal de fora, como ele acertou. Inclusive, nós vamos convidar ele aqui, né? Vamos. No próximo programa. No próximo programa, Yuri Yuri e Flavinho Gutierrez vão estar convidados para vir aqui. Se não for, eles vão poder no próximo? Eu vou tentar. Se não for, no no próximo, vem num outro. Eu Mas acho vai ser a muito dupla que vai importante, vir. né? Porque ver a opinião desses criadores renomados, você vê o Yuri, né? Nada mais justo, ele foi o melhor criador. O Flavinho, como neto do Teorema, o Fator, que é filho do Atrevido, já fez campeão progênio pai jovem na marcha. Os filhos do Fator da Morada Nova foram campeões de marcha esse ano. E tinha uma potra dele boa demais, né? É. Nossa Senhora. Do Terra Brava também tinha uma potra muito boa. Ele Viu? tinha uma filha da Atlanta DNZ com o comandante Elfar, que estava reservada até no finalzinho do andamento. No final ela começou a dar uma emboladinha, cansou, não sei se o peão cansou, e ela acabou pulando para o primeiro prêmio. As filhas do comandante, né? Foi a comandante, foi o um comandante fez a altíssimo campeã das campeãs, jovem. Uhum. O comandante Elfar. Temos que dar parabéns também ao Magno com a sua genética consistente. Eu não sei se foi vem com aí. aquela filha daquela égua baia do Magno, mas aquele cruzamento lá tem muita Não, que tem não uma da foi Pila. da Eterna, não. Mas elas foram bem, né? As filhas da Eterna do comandante. A do nosso amigo lá do Ressaca, o Renato, que comprou a Jazida, Elfar, ela foi reservada campeã, a Jazida. Mas eu acho que foi primeiro na marcha, não? Eu acho que sim. Elas Acho que foram sim. muito bem Ela na foi, marcha, né? até melhor na marcha. E não foi esse ano. Pois é. Então o comandante também se destacando na produção nova, né? Sim. Muito, muito bem. Então isso aí, de uma maneira geral, devo ter esquecido de outras coisas. Agora a tropa de Três Corações, não sei se você percebeu, a quantidade de animais que ganharam descendente dela, às vezes não era direto Três Corações, mas tinha mãe, pai, né? Se a gente fizer um apanhado aí, eles tiveram uma porcentagem enorme de animais descendentes da tropa Três Corações, campeões também nessa exposição. Caio, tem as partes, nós estamos falando só das partes boas, né? Mais uma parte boa que eu achei, você assistiu a inauguração lá com aquele negócio no céu? Eu assisti. Eu não estava presente no momento, porque no dia eu tive que ficar de babá da minha filhinha de 3 anos, mas eu assisti toda na televisão. Você não imagina, foi maravilhoso. eu estava lá, eu você não imagino imagina pessoalmente o que vocês devem quando sentir subiu na aqueles terra. drones no céu, que eu nunca tinha visto aquilo, aqueles cavalos marchando no céu. Agora você também não imagina o sofrimento, não. Você sabe o sofrimento? Não. A ANAC não liberava o espaço aéreo. Aí eu fui me dando nervoso, que como eu sou membro do CDT, eu estava ali olhando aquela nervosia do pessoal da dona Georgina, né? Faltava um telefonema para liberar os drones para subir, os cantores, tadinho, repetindo música, não conseguia mais cantar, foi me dando uma aflição, já estava quase abortando, aí a ANAC liberou. Porque ali deve ter tráfego de helicóptero e tudo, aí subiu aquela maravilha lá no céu. Realmente foi uma coisa muito diferente essa apresentação, o show. Acho que o evento mereceu isso tudo. Um ponto forte que eu achei desse ano também é aquelas arquibancadas, né, que não tinha ano passado, que foi... Nossa, elas ajudaram demais. O conjunto da obra esse ano tinha muito espaço para sentar. Meu pai, por exemplo, pôde ir sentar, que é mais velho, né? Teve espaço para sentar. O conjunto da obra, acho que todos os detalhes foram muito bem executados e tiveram muita felicidade esse ano. Eu não vi uma briga, eu não vi problema de som, eu não vi uma reclamação séria como tivemos algumas no ano passado. Esse ano, realmente, o acerto foi muito próximo ao 100%. Né? Nesses últimos dias estava lotado, né? Mesmo com as arquibancadas, que aumentou muito o espaço, né, em relação ao ano passado, mesmo assim, nossa, no último dia não estava dando para andar. Né, o número de... E eles aumentaram o valor das bilheterias, né? Restringiram bastante, mas mesmo assim estava muito cheio, né, Caio? Sim. Porque o número de criadores novos também aumenta muito. É o segundo maior evento hoje de Minas Gerais, depois do Carnaval, né? Belo Horizonte. Né? Então, assim, é um evento família, né? É um evento onde todos querem ir. Deixa eu pôr uma polêmicazinha, então, aqui. Esse negócio de separar picada e batida, você já tem uma opinião? Eu não tinha, no começo da exposição eu não tinha, não. Mas depois, conversando com as pessoas, Eu não sou a favor. Assim, eu sei que
todo mundo tem que ter espaço. A raça, para mim, ela é uma só, uma soma com a outra. E eu acho que é um momento único no ano onde todos vão estar juntos, confraternizando. E eu acho que não devem ser pensadas outras formas a cada dia, em conjunto, de amenizar os problemas. Eu acho que pensando, né, você mesmo que está aí no CDT, já me falou que já tem algumas ideias boas, né, muita coisa adiantada para serem aprovadas para cada ano. Acho que a Cristiana ainda tem mais um ano de mandato, né? Não é hora de falar de política nem nada disso, mas eu acho que o próximo candidato que vier também tem que dar continuidade às melhorias que estão sendo feitas. O que eu posso adiantar no CDT é que as conversas estão muito adiantadas em relação às inscrições. Todo mundo é unânime de qualificar as inscrições. Tem algumas coisas meio polêmicas, por exemplo, eu sou a favor de ter um número máximo de animais por criador, certo? E tem muita gente que não, isso aí atrapalha, pode conflitar com o negócio de galpão, que o criador grande compra, mas o criador grande pode comprar né? Se ele não tiver um número limitado, que eu não sei qual número seria, ele, não, né? Ele pode comprar com outro parceiro, isso aí não impede nada, não. Agora, o que todo mundo tem certeza no CDT, conversando com todo mundo, é que nós temos que qualificar. Então, tem algumas novidades que já estão bem em andamento, que não estão concretizadas, mas que eu quero falar para o pessoal também do programa, ir pensando, porque já é uma ideia corrente lá no pessoal que faz as regras, né? No caso do CDT, que eu participo. Então vamos lá, depois do comercial, eu vou exemplificar um pouco essas possíveis soluções para as inscrições e para a qualificação desses animais durante a próxima nacional e as outras que vão vir. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. A Vet Science Biosolutions conta com uma seleção criteriosa das matérias-primas utilizadas, pesquisas e tecnologias avançadas com monitoramento de resultado para fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade, que atendam às suas necessidades e tenham como efeito uma cadeia pecuária responsável, garantindo alimento de qualidade para toda a população. Utilizamos nossa experiência e expertise para entregar o melhor produto em todos os estados do Brasil e diversos países. Nós somos a Vet Science, nós somos agro. Conheça mais sobre a nossa empresa acessando o site www.vetscience.com.br. Melhor do que estar perto é estar junto, aprendendo com cada gesto, entendendo cada sinal, evoluindo para ser ainda melhor, garantindo qualidade e mantendo o capricho em cada detalhe, vivendo para ultrapassar obstáculos, facilitar o manejo, a lida do campo e, especialmente, alcançar a sua satisfação. Selaria Tropa Traiado, a cela dos campeões.
Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Pois é, pessoal, nós não teríamos como falar das provas sociais, né? Porque a Evelyn teve aqui no último programa, né? E eu falei que ela era competitiva. Nossa, eu fiquei aflito, porque no campeonato dela, sem brincadeira, entrou umas, eu não sei quantas mulheres, mais de 60 meninas, né, mulheres, né, que é acima de 18 anos, fora as outras categorias, uma dificuldade, eu falava assim, pelo amor de Deus, vai entrar mais gente. Então é muita seletiva, para no final ficar 7 mulheres, meninas, né, que eu não sei qual que é melhor lá. E o que decidiu foi a prova funcional. Repare a prova funcional dessa menina, como que ela, da Evelyn, que teve aqui com a gente no programa, ela já chegou matando a pau, ladiano. Então, a prova de maniabilidade decidiu as provas sociais realmente, porque aquela seletiva na marcha, o nível é muito próximo. Então, olha para você ver a qualidade da porteira dessa menina. Tem poucos peões, olha a transição. A égua não mudou nada, né? A distância é correta, ligeira em curvatura, e uma égua que ela não conhece, viu, Caio? Que ela pegou da porteira azul muito boa, mas égua de galope difícil. Parabéns, viu, Evelyn? Parabéns mesmo. Olha o sangue frio dela, que elas já ficam muito emotivas, né? Muito ansiosas. Queria dar parabéns a todas as meninas que estão montando, né? Meu amigo Ivan, do Aras Belagia, as filhas dele sempre estão entre as 3 primeiras, fazem as provas. Inclusive, uma delas participou, Nando, da categoria que foi considerada a categoria da morte. Uma menina de 13 anos, na categoria que era Perfeição Terra Brava, Cruzilha da Pio, Manchete, todas as éguas, e a filha dele estava lá entre todos os peões com 13 anos de idade, que ele tinha 2 animais, botou o peão para escolher a égua, o peão escolheu uma égua e a filha dele foi na outra. E foi de emocionar. Foi de arrepiar ver a filha dele no meio daquela peãozada toda, uma menina de 13 anos competindo de igual para igual na pista. É verdade. E outra coisa, nessa categoria da Evelyn, o sangue frio dessas meninas fazendo a prova de maniabilidade, né? E outra coisa, uma égua que ela não conhece, aliás, muito boa, agradecimento à porteira azul, uma éguaça que cedeu para ela, né? Que também facilitou, mas assim, é uma égua muito fácil na prova funcional, não. Ela teve que ter muito sangue frio. Ainda das meninas que ou fazem curso ou que estão presentes no CTE, é muito importante falar da Yasmin Zini, que ganhou, Isaías Fonseca, primeiro prêmio, Ana Luísa Moraes, esposa do peão da Pio, né? Que sim, teve lá do Deivin. Do Deivin, que é um cavalheiraço, teve lá também, Deivin. Foi primeiro prêmio, Johnny Júnior, e as 2 minhas alunas de Anápolis, as irmãs, uma foi campeã e a outra foi 4º lugar numa categoria também que tinha umas 60 meninas. Já melhorou muito, a mais novinha, né? Do filho do meu amigo Samuel, que é do Conselho Superior, foi 4º lugar numa categoria dificílima, e a outra, Daniela, que já foi campeã também. Então, quer dizer, essas meninas, eu acho que cada ano que passa está mais difícil. Eu só acho que esse julgamento tinha que ser um pouco mais elaborado. Por exemplo, eu colocaria um juiz para julgar aquela fase seletiva e outro juiz para julgar a parte funcional, exatamente para dar mais credibilidade no julgamento, e nós temos que aperfeiçoar esse julgamento das provas sociais devido ao alto nível que está tendo cada vez mais. Mas com tudo que nós estamos falando aqui de nível alto, de campeões, eu quero deixar um recado. Muitas pessoas que se intitulam pequenos e médios criadores não desistam do sonho de ser campeão. Todos têm capacidade de ser campeão nacional, e esse ano foi a prova disso. Verdade. E seja as meninas que estão começando para fazer as provas sociais e esportes, seja um peão de um Aras pequeno, não desista do seu sonho. Todos vocês, criadores, tem condições de subir naquele pódio da Nacional. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a qualidade dos cavaleiros que ganharam as provas funcionais nessa exposição, as provas funcionais obrigatórias lá. Se você ver a qualidade dos cavaleiros, por exemplo, vou dar um exemplo, nos machos de batida, gerais do funcional, Paulinho da Morada Nova, né?
o Kill do Conforto. Deivinho da Rima. Né? Deivinho da Rima, todos disputando ali naquela final. O lá de Montes Claros, que é meu conterrâneo, o grandão do Sapecado, né? Átila. Sim. Então você vê que no final, o Átila disputando com o Paulinho da Morada Nova, o melhor funcional da exposição, em terceiro o Kill. Então você vê ali, meu amigo, os 3 primeiros que ficam naquela profissional é só a prateleira de cima dos Cavaleiros do Machador, porque aquela prova ela é muito melindrosa, ela depende de muita técnica, né? Na parte de marcha picada, achei que eles evoluíram muito, que essa prova é mais fácil dos animais de marcha picada fazer. Outra prova realmente penalizava muitos animais de marcha picada, né? Os 3 melhores cavalos de marcha picada, com uma curiosidade. O campeão de marcha picada na profissional fez quase os mesmos pontos da batida, tá? Segundo lugar foi o cavalo do Guto, o Mito, geral da exposição de marcha picada, foi o segundo melhor cavalo de prova funcional. E o primeiro, que é um rapaz de Divinópolis, que é meu amigo, ele fez 125 pontos naquela prova com animal de picada. Ou seja, não é só porque é batida que faz a prova e picada faz menos, não. Nós temos animais de picada excelentes de prova. E essa prova hoje dá condição, né? Aproveitando essa deixa da picada, Nando, eu quero mandar um grande abraço Você falou que eu tive tempo na Nacional. Eu fiquei do primeiro dia ao último tentando encontrar o nosso grande amigo Rafael do Aras Misk. E eu não consegui encontrar com ele. Você viu o tanto de campeonato que ele ganhou? E eu quero dar parabéns para ele junto com o Aras Sucupira, que meu amigo Felipe Com é o gerente, né? O Leandro, nosso parceiro da revista Raça, sempre foi. Fizeram a grande da raça, com a Carisma do Altareiro, e reservada campeã das campeãs. Então, um resultado desse tem que ser comemorado, né? O Rafael tem 2 anos, né? O Rafael da Arasmix ainda teve umas outras que, né? Ele subiu. Teve mais umas 2 que foram campeãs de marcha, que eu esqueci o nome aqui. Sim. Teve Progene, teve Potra. Realmente, ele está investindo muito, né, em São Paulo. O desafio agora, para mim, que dou consultoria lá, é formar uma equipe para não deixar esses animais cair em primeiro lugar, né? Porque esses animais campeões, vários estão indo para lá. Falei com o Rafael, nós temos que acrescentar na equipe cavaleiros que agreguem, né? Para a gente deixar essa tropa na ponta dos cascos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, nós tivemos alguns probleminhas nessa nacional que nós já estamos dependendo lá no CDT. Por exemplo, a prova de castrado, cara, de campeão de marcha, não sei se vocês sabem, gente, hoje a prova de castrado já não tem a morfologia, né? Só tem um concurso de marcha. Nós tivemos cavalo castrado, campeão de marcha nessa nacional, ou seja, campeão nacional castrado, que fez 23 pontos na prova funcional, que vale 150. O cavalo não conseguiu abrir porteira, não conseguiu galopar, você refugou o salto, não parou, não deixou o peão montar, ele teve que andar andando, não recuou e não fez passo livre. Ou seja, nós temos um cavalo campeão nacional castrado, que igual o Autorama, só fica lá rodando, né? Então isso realmente chamou a atenção dos árbitros, chamou a atenção da diretoria. Então algumas coisas já estão muito adiantadas para o ano que vem. Exemplo, o campeonato castrado, vai ter mais um campeonato castrado, não vai ser só o concurso de marcha. O campeão castrado da nacional vai ser o cavalo que tiver 50% de funcional, 50% de marcha, desempata na marcha. Então vai ser uma categoria campeão nacional castrado. E vai ter o campeão de marcha, que muitas pessoas acham que ele tem que fazer um mínimo naquela prova funcional. Tipo assim, uns 50% dos pontos, sabe? Como pré-requisito. E dessa forma, então, teria 2 campeonatos. Então, quem quiser investir em castrado, já tem que pensar agora nos animais ser bom na prova funcional, né? Porque ele vai disputar em 2 campeonatos. Até porque a gente procura um cavalo castrado o quê? Docilidade, funcionalidade. Quando a gente vai comprar um cavalo castrado, a gente não está procurando um cavalo castrado que a gente só para ficar andando, né? Vai só andar para frente. Imagina um cavalo desse, se o patrão não consegue montar, esse que não teve 23 pontos na profissional, o filho não consegue montar, o dia que ele não puder mais ir para a nacional, ele não serve para nada, né? Porque ele não serve para lidar na fazenda. Então, e todo mundo concorda com essa ideia. Nós não vamos atrapalhar o concurso de marcha que já existe, nós vamos fazer mais um campeonato. E já que não tem a morfologia, nós aumentamos a pontuação da prova funcional para a gente ter 2 campeonatos. E aí as pessoas que gostam de investir em castrado para pontuação já começam a procurar uns animais que têm uma boca melhor. Não é verdade? Tem um outro assunto aqui que eu queria terminar,
Eu também não sou a favor de dividir picada com batida. Nós já temos o Campeonato Brasileiro de Picada, já tem o Campeonato Brasileiro de Batida separado. Eu acho que aquela gameleira tem uma tradição. Eu acho que a picada veio para agregar. Eu acho que pode ser um tiro no pé, essa divisão de nacional de picada e batida. Tem criadores meus que criam picada e batida, né? Agora, é certo que nós temos que ter um número que cabe naquela nacional e fazer uma qualificação. A proposta que está melhor no andamento é fortalecer algumas exposições como as estaduais. Isso já está tudo reunido no CDT, reunimos com os núcleos. Vai ter um fortalecimento muito grande das estaduais esse ano pela associação. Interestaduais, né? Então, o que vai acontecer? Vão ser 8. São 3 interestaduais, naqueles estados que não tem um número suficiente para fazer uma estadual, que é o Sul, o Centro-Oeste e o Nordeste. Mas vai ter a exposição estadual da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, no total de 8. Essas exposições vão ser privilegiadas. Uma pontuação de 1,25 mais alta, ou seja, vai dar prioridade para esses animais que ganharam estaduais. Tem uma outra novidade, não vai poder participar das estaduais criadores, expositores de fora, porque senão é a mesma coisa que o Atlético, não vou falar no Flamengo, no Atlético ganhar estadual do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que atrapalha o brilho, né? Você ser campeão estadual, com troféu próprio. Pensamos em fazer, Caio, um campeonato de prova funcional, né, nessas estaduais, onde viria os 4 melhores funcionais, picada e batida, para disputar a final na Nacional ano que vem, com grande premiação em dinheiro. Ou seja, se o cara quiser participar da final de prova funcional da Nacional, ele vai ter que participar das exposições estaduais, tudo para fortalecer as exposições estaduais, com um troféu que a associação vai fazer personalizado, sabe? Nós temos que fortalecer as regiões e as estaduais, mais a exposição do criador, que é muito forte, mais a nacional e o brasileiro vão ter uma prioridade nas inscrições dos animais do ano que vem, para o pessoal ter que ir, sabe? E o resto vai ser a regra que já existe nas exposições oficializadas e nas copas de marcha. Mas eu acho que a associação tem que definir um número. Cabe na gameleira 1.600 animais. E a gente qualificar os animais e entrar. Porque hoje em dia, não sei se você concorda, é igual você comprar ingresso de show. É quem entrar mais rápido, não é? Abre as inscrições, você tem que ficar lá comprando muita gente. Corre o risco de muito cavalo bom ficar do lado de fora, cara. Eu mesmo fui prova disso. Um grande amigo, Aras Baipendi, né? O Rafael Bordon, que cria picada, genro lá do Mascan, e eles ficaram com alguns animais do Aras Baipendi de fora, conseguiram através da assessoria minha, da Bruna Rios, conseguiram de última hora, agradeceram muito, mas é o que ele falou, o criador tem que trabalhar, tem que criar, tem que levar em pista, tem que fazer tudo para na hora do show ele preocupar de comprar o ingresso, porque senão ele vai ficar de fora. Eu acho que é meio injusto. Cliente meu, nós estávamos com 2 cavalos, nós ganhamos muitas exposições, né? 2 animais, e tinha um em especial, que é o Pedro Mariano do Ares Rio Grande, que bobeou lá e não conseguiu escrever o cavalo dele, premiadíssimo. Todas as exposições que foi, campeão dos campeões, né? Um criador novo que bobeou ali e não conseguiu. Eu sei que você está falando em cima de 1.600 animais, mas a gente tem que realmente ver, porque não é ter mais um espaço e fazer mais baias, é ter realmente o espaço para todos os animais ficarem bem acomodados. Exato, porque se a gente pensar só classificado, só de batida, esse ano, tinha 2.800, ou seja, se separar as picadas e batida, também não cabe os de batida todo na gameleira, não. Até uma coisa que eu quero falar para você é do CDT, aquela pista de treinamento. Nossa. A gente tem uma pista, as pessoas trombando uma nas outras. Pessoas puxando animal, pessoas montando, mas ali cai. Pessoas dando eu só acho um jeito de melhorar aquela pista, sabe? Ela tem que melhorar o piso, lógico, alargar um pouquinho e um pouquinho para o lado do estacionamento, ou seja, tem que ter menos número de animais, porque ali o estacionamento está cheio de baia, né? Nós teríamos que ter uma pista do tamanho daquela de esporte. Por isso que eu te falo, ou ter outra pista, isso, e não usar um espaço onde que pode ter esse conforto, colocando mais baias para colocar mais até animais. Para isso, né? Vai precisar de espaço. É uma reclamação geral, viu? Essa parte daquela pista de aquecimento. É um negócio que a associação vai ter que mostrar. E teve uma outra coisa muito chata, não sei se você sabe, eu que fico ali de noite mexendo com os animais, naquela pista de aquecimento, eles fizeram um toldo branco
E por trás do todo, sabe o que os caras faziam? Iam lá para trás para botar pressão e às vezes bater em animal. Eu vi várias vezes, porque o pessoal escondia atrás para botar pressão, com certeza, agredindo alguns animais. Eu sou muito radical contra isso. Nos eventos internacionais, ficam os fiscais e tem cartão amarelo e vermelho, tá? Se você fazer uma coisa errada, que agride os animais, ser advertido uma vez, se você tomar o outro, você nem entra na pista. Então, eu acho que nós temos que partir para uma coisa dessa, tá? Sim. No futuro. Porque nós temos que, gente, tudo bem que a gente bota o brilho, mas tem jeito de botar, a hora de botar, né? E eu acho que isso numa exposição nacional dá o efeito negativo e a gente tem que ficar muito consciente na integridade física dos animais, no bem-estar animal, porque senão, futuramente, pode dar um problema mais grave, porque a associação é corresponsável. Tá? Nós tivemos um exemplo dentro da pista também, né? Acho que Você a gente lembra? pode abordar isso do Nobre Cristal PVB, Outra que era um coisa cavalo negativa, né? que veio como primeiro parado e para ser campeão também de categoria, sendo 1 em 1, com certeza ia forte para o grande. Não, e outra coisa, eu já dei, não é consultoria, mas na época que eu dava aquele curso, na época que o Diógenes era do Cristal, eu montava nele no Neon. Sempre um cavalo excepcional, altamente competitivo, né? E com isso, na hora da comemoração... Aconteceu na hora da comemoração um pouco excessiva, o cavalo acabou caindo, né? Sangrou e dentro da regra, a regra foi cumprida. Eu vou me dar minha opinião, sabe? Eu acho que tudo bem, a regra tem que ser cumprida. Agora, sinceramente, eu adoro o Getúlio, mas na hora da empolgação lá, ele cometeu um erro básico. Se ele tivesse caído e ficasse perto do cavalo, certo? Eu acredito que os juízes não iam desclassificar, eu não sei, ia ter uma condescendência maior, sabe? O que ficou muito, assim, nítido, é porque na hora que ele caiu, ele foi comemorar e deixou o cavalo, e os juízes tiveram que pegar o cavalo. E eu acho que ali, no mesmo jeito que ele estava ansioso, aquela parte quente ali do julgamento, os juízes devem ter ficado muito putos com aquela situação, entendeu? E aí eles já foram mais firmes. Agora, é o que você falou, não importa se é um risquinho pequeno, um grande ou médio, está lá escrito no regulamento. Tem que mudar o regulamento às vezes, né? Mas o que está escrito é que qualquer tipo de sangramento é passível de desclassificação, né? Infelizmente, às vezes, alguns exemplos servem para mudar. Como eu adoro, eu sou defensor dos peões e eu entendo naquele momento de euforia, você faz coisa ali que jamais você faria numa situação normal, né? Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, mas é uma coisa que a gente tem que repensar. Pessoa que acontece, tem que tomar cuidado com essas comemorações, né? Até porque o cavalo vai depois pro grande. E outra coisa, o cavalo, gente, quem ganha é o cavalo, né? Não é o cavaleiro. Então, quer dizer, a gente tem o cavalo é nosso companheiro ali, né? Então, às vezes, a gente faz algumas coisas que depois a gente arrepende. Né? Mas isso só serve de lição para todo mundo. Né? É uma pessoa muito boa, com certeza. Sim. Não é a primeira nacional dele, vai ter várias outras. Como o alemão foi lá abraçar na mesma hora, né? companheiro. O Belatti, que é o nosso grande parceiro aqui também do programa, com um professor que também, com seu mérito, foi o campeão da categoria, andou muito bem depois no campeão dos campeões. Pena que mancou, que mancou no final. Eu vou te falar, ele andou para ficar entre os 3 melhores naquele campeão dos campeões. Ele estava muito bem. Ele estava bem demais, porque é o que eu te falei, tem marcha reunida, tem média, tem longa, é um cavalo de seda com muita fibra, né? Para um campeão dos campeões, mas infelizmente, né? Aconteceu isso aí. Agora, a parte depois do Getúlio com o alemão, aquela confraternização em quem ganhou e quem teve esse insucesso, eu acho que ali só engrandece o evento, né? Com certeza. Com certeza. Eu precisava pôr uma égua pampa, você tem aí, Aldo? Uma égua pampa e fazer propaganda do leilão, que é a última coisa que falta aqui. É porque nós estamos chegando, né, na Nacional de Esporte, que agora tem, não sei se vocês sabem, hein, gente? Já estou convidando, a associação está promovendo a Nacional dos Esportes em setembro, né, finalzinho de setembro, que vai ser um evento na Gameleira maravilhoso para quem gosta de esporte. E eu vou aproveitar para fazer propaganda de uma égua de um grande amigo meu, Samuel, que eu não sei porque está vendendo, que é uma égua exatamente para isso. Uma égua bonita para esporte e cavalgada, para criança, para adulto, para profissional, né? Que é essa égua pampa que chama eólica. É uma égua muito dócil, né? Que tem um galope de muita qualidade, a boca é muito boa, salta muito bem. É uma égua completa. E é uma égua que quem tiver interesse, além de bonita, de marcha batida,
ela é uma égua nova, bem adestrada, nunca pariu, extremamente dócil. Se tiver, às vezes tem uma criança de 12 anos, 14 anos que quer fazer esporte, no Mangalaga Machador, nessa próxima prova, é uma égua que está num preço muito bom. E quem tiver interesse é só ligar para o Caio, né? Que é o comercial aqui, o Eduardo Venturoli. Aí, ó. E falar quando eu falo que é dócil mesmo. Falar, né? que todos os animais vão ter a chancela Fernandinho Melo Viana, né? Qualquer animal que a gente for vender aqui dentro da categoria dele, né? Por exemplo, essa égua eu vejo uma égua de esporte, cavalgada e égua para criança. Porque é uma égua que eu confio muito nessa parte do temperamento dela. Uma égua que entra e sai da pressão com muita facilidade. Então, se for para uma prova de velocidade, não vai ser aquela égua que vai ficar excitada depois da prova de velocidade. Ela pode ir numa prova de maneabilidade, de velocidade, voltar para a de maneabilidade, porque ela entra e sai da pressão com muita facilidade. Aí a rédea livre, tá vendo? Muito calma. Realmente é uma égua. Olha lá, eu botei uma pressão nela, para você ver a velocidade, e depois já vem voltando ela, a facilidade que ela tem para voltar do galope mais calma. Sempre leve de boca. Olha lá, fazendo rédea livre depois, um galope com mais energia, né? Ou seja, tipo do animal que um cliente usuário adquire num preço muito bom. E eu acredito que essa égua também vai ser uma matriz muito boa, porque o pedigree dela é muito bom, certo? Isso aí. E também eu queria fazer também uma propaganda, mandar um abraço muito apertado, pessoal que está nos assistindo, Marcos Maia. Marcos Maia, você é um grande divulgador do nosso programa, do CTE Melo Viana. Em outubro nós estamos aí, né, no próximo curso do CTE Melo Viana em outubro. Nos próximos cursos eu vou poder dar mais ênfase nesse nosso curso, que é um sucesso na região de Jequié, na Bahia. E também um abraço para o pessoal proprietário do Aras Paiolim, que está realizando um leilão, o 5º leilão virtual, né, como participante da Fazenda Ruínas e Convidados. Aproveitando agora que a audiência está bem alta, e ele tem alguns animais de excelência. Essa égua, olha que égua boa, de marcha batida, ela é filha do Tigrão Café, é uma matriz muito boa, né? Está participando do leilão, agora no dia 12/8, pelo canal Terra Viva, às 8 horas. E também tem animais de picada excelente, tem animais de batida excelente, ele tem 8 animais. Mais uma vez, quem tiver interesse, tem certeza que você vai achar um cavalo de batida e picada dos seus sonhos nesse leilão. Às 20 horas do dia 12/8, pelo canal Terra Viva. É isso aí, ó. E esse potro é um potrinho desmamado, dá para ver que ele é de picada, né? Potrinho pampa de preto, que está na moda aí. Potrinho que entra na picada na maior facilidade, com bons movimentos. Isso aí é uma descendência de picada, uma genética de picada maravilhosa. Vai lá no Haiti Caxambuense, né? Na hora que montar aí vai dar aquela picada, tá vendo a marcha de centro para picada? Na hora que montar vai dar aquela picada maravilhosa com qualidade de movimento e estilo. Então são apenas 2 exemplos de 2 animais, mas vale a pena entrar no catálogo, é muita oportunidade. E um abraço ao Aras Paiolim, que também sempre está me prestigiando. Vou aproveitar que você está mandando um abraço. Tem 2 clientes aqui também que estão nos assistindo. Um que está investindo em genética de ponta aí é o nosso amigo Bruno, do Aras TJ, Bambuí. Ele que fez um grande trabalho conosco na revista Raça. Parabéns, Bruno, colhendo resultados. Ele que é sócio do Titânio Porteiro Azul, que foi campeão de categoria e voltou esse ano para mim melhor que o ano passado. E também o Aras Lumen, lá do Espírito Santo, que também está nos assistindo aqui, que tem feito investimentos aí em cobertura. O outro que está nos assistindo também é o Aras Belatos, né, que é dono do Treituba Professor, mas não foi só com o Treituba Professor que subiu no pódio, não. Foi dos Aras que eu tive melhor aproveitamento. A Luz, né, a Luz da Serra do Maroto foi primeiro prêmio Potra, né? A Paris do EGR foi primeiro ponto de égua, eu nunca vi ela andando tão bem, igual ela andou dessa vez, né? E foi primeiro na prova. E a Glória do Serra do Maroto, a Paris foi segundo na prova funcional. E a Glória da Serra do Maroto foi primeiro na prova funcional. Falando também, fala um pouquinho do meu amigo alemão, né? Sim. Que eu estou falando que os cavaleiros de prova funcional são excelentes. Ele fez um primeiro e um segundo na prova funcional. O Treituba Professor também foi excelente na prova funcional, mostrando a qualidade desse cavaleiro de primeira prateleira para a execução dessa prova funcional, que é muito técnica. Isso. Mais algum agradecimento? Podemos terminar. Hoje nós demoramos um pouquinho. Não, estamos no horário, né? 9h03. Só queria mostrar para a turma
que o tempo passa rápido. E nós começamos o ano olímpico agora, mas temos aí 3 grandes eventos da raça agora nesse segundo semestre que vão chegar rápido, né? Você acabou de passar aqui que em setembro tem o brasileiro de provas funcionais. Eu acho que eu vou fazer um curso de esporte lá no CTE. Na Gameleira. Né? Na Gameleira. Em outubro, final de outubro, nós temos em Montes Claros, onde nosso amigo Fusca hoje é o presidente lá, Marcha Picada. Brasileiro. E marcha batida. E temos marcha batida voltando a Caxambu. Né? E lembrando, pessoal, que para quem quiser preparar, eu tenho 2 cursos no CTE, está acabando as vagas, tem mais uma vaga para o curso profissionalizante, que é aquele meu top, na segunda-feira, semana que vem, e tem um curso intensivo, para quem não tem tempo de participar 10 dias, um curso de 3 dias, no dia 13 de setembro, 13, 14 e 15 de setembro, é só entrar no site do CTE, que tem o meu curso lá, intensivo de preparação para a pista, muito importante, e vou lançar um de esporte já, com prova funcional de 2, 3 dias para o pessoal do esporte. Beleza, amigos? E o vídeo da perfeição não vai rolar, não? E o vídeo da perfeição vai passar? Ainda rola, só para terminar com aquela égua maravilhosa do meu sócio, campeã das campeãs de marcha batida. No próximo programa vamos pôr de picada campeãs também, né? Porque senão fica parecendo que a gente só puxa de batida. Inclusive, o cavalo mafioso do Aras Torque, de Pernambuco, foi campeão dos campeões ganhando da raça, é a próxima capa da revista Raça Machador, que vai ser o maior exemplar de marcha picada feito até hoje, lançado em Montes Claros. Podem nos procurar. Então não me esquece que nós vamos botar campeão dos campeões no final, no outro programa de picada para contrabalancear isso aí, porque aqui é um programa de todas as modalidades. Esse filme é do ano passado, né? Mas não importa não, né? Já está andando igual, né? Não importa não. Não mudou nada, não muda, né? Não. Olha que você vê que maravilha. Nós só achamos esse filme desse ano, mas com certeza vocês vão achar outros filmes na internet para prestigiar, essa né? Desde que nasceu, o nome já diz tudo. Chama perfeição. Desde que nasceu, ela sempre foi perfeita. Aí a genética de marcha demais. Olha a qualidade do movimento, né? A coordenação, diagrama natural, estabilidade corpórea. Parabéns, Dudu, né? Isso. Nosso companheiro parabéns, de muita Dudu, live. Parabéns, Dindo. Parabéns, Dindo, pelo foco que você teve e dedicação. Parabéns toda a equipe, né? Do Terra Brava. Isso aí. Tamo junto. Até o próximo programa com mais novidades. Se Obrigado, Deus quiser. gente. Obrigado pela audiência. E cada vez a gente vai acertando as coisas aqui para que vocês estejam mais junto conosco. No próximo programa eu vou começar com uma parte lá só sobre equitação, que a peãozada vir também, né? Isso. Que eu sempre vou ter um módulo, uma parte do programa com uma novidade, dando importância a algum segmento da equitação que vai acrescentar alguma coisa nos aras. Porque eu quero essa peãozada tudo assistindo nosso programa também. E nós vamos trazer peões aqui também. Eu fiz para isso, né? Vai ser um programa muito técnico. Daqui para frente nós vamos ficar com esse programa cada vez mais profundo, tecnicamente. Né? Isso. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento